Livro de Provérbios, capítulo 1. Propósito e tema. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a adquirir a sabedoria e a instrução, a compreender as palavras que dão entendimento, a receber a instrução para proceder com sensatez, fazendo a justiça, o juízo e a retidão. Ajudarão a dar prudência aos ingênuos e conhecimento e bom senso aos jovens. Ouça o sábio e aumente o seu saber. E quem tem discernimento obterá a orientação, para compreender provérbios e parábolas, os ditados dos sábios e seus enigmas. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Prólogo, exortações a buscar sabedoria, advertência contra o engano. Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Eles serão um belo diadema sobre a sua cabeça e um colar para adornar o seu pescoço. Meu filho, se pecadores tentarem seduzi-lo, não ceda. Talvez eles digam, venha conosco. Fiquemos de tocaia para derramar sangue. Vamos armar uma emboscada sem causa contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com despojos. Lance a sua sorte conosco. Dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não se deixe levar por esta gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Certamente é inútil estender a rede à vista de qualquer espécie de pássaro, mas eles fazem tocaia contra o próprio sangue, armam emboscadas contra si mesmos. Tal é a vereda de todos os que lucram pela ganância, e essa ganância toma a vida de todos os que a possuem. Advertência contra a rejeição à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas. De cima dos muros ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês ingênuos amarão a sua ingenuidade? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Se acatarem a minha repreensão, compartilharei com vocês os meus pensamentos íntimos e lhes revelarei os meus ensinos. Contudo, visto que vocês me rejeitaram quando o chamei e ninguém se importou quando estendi a mão, visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar a minha repreensão, eu, da minha parte, vou rir da sua desgraça. Zombarei quando o que temem sobrevier sobre vocês, quando aquilo que temem sobrevier a vocês como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me chamarão, mas eu não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão, visto que desprezaram o conhecimento e não escolheram temer ao Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso de toda a minha repreensão. Comerão do fruto dos seus caminhos e se fartarão das suas próprias maquinações. Porque a rebeldia dos ingênuos os matará, e a tranquilidade dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, e estará tranquilo sem temer nenhum mal. Livro de Provérbios, capítulo 2. O valor da sabedoria. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento de fato, se por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como quem procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o temor do Senhor e achará o conhecimento de Deus. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos que lhe são fiéis.
Então você entenderá a justiça, o juízo e a retidão, todos eles veredas do bem, porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. O bom senso o guardará e o discernimento o protegerá. A sabedoria o livrará do caminho dos maus, dos homens de palavras perversas, dos que abandonam as veredas retas para andarem por caminhos de trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e exultam na perversidade do mal, dos que andam por veredas tortuosas e se extraviam por seus próprios rumos. Ela também o livrará da mulher alheia, da mulher adúltera, que seduz com palavras, que abandona aqueles que desde a juventude foi o seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. Certamente sua casa afunda para a morte, e as veredas delas levam aos espíritos dos mortos. Os que a procuram jamais voltarão nem alcançarão as veredas da vida. Assim você andará nos caminhos dos homens de bem e se manterá nas veredas dos justos, porque os retos habitarão na terra e os íntegros nela permanecerão. Os ímpios, porém, serão eliminados da terra e dela os infiéis serão arrancados. Livro de Provérbios, capítulo 3, Conselho da Sabedoria. Meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prenda-os ao redor do pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração, então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e dos homens. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e afaste-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem rejeite a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, a quem deseja o bem. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se compara a ela. A longa vida se encontra na sua mão direita, na sua mão esquerda riquezas e honra. Seus caminhos são caminhos agradáveis e todas as suas veredas são paz. Ela é a árvore da vida para quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Pela sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, pelo seu entendimento fixou no lugar os céus. Pelo seu conhecimento as fontes profundas se fenderam e as nuvens gotejaram o orvalho. Meu filho, guarde a sensatez e o bom senso e nunca os perca de vista. Eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança, e seu pé não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não tenha medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor estará ao seu lado, e impedirá que o seu pé caia em armadilha. Quando estiver ao seu alcance, não deixe de fazer o bem a quem é devido. Não diga ao seu próximo, volte depois, amanhã darei isso a você, se você já o tem hoje. Não trame o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. Não acuse alguém sem motivo se ele não fez nenhum mal a você. Não tenha inveja de quem é violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos, pois o Senhor detesta o perverso, mas compartilha sua intimidade com os retos. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. A honra é herança dos sábios, mas os tolos estão destinados a passar vergonha. Livro de Provérbios, capítulo 4. A sabedoria é suprema. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Pois eu também era um filho para o meu pai, pequeno e único diante da minha mãe. Então ele me instruía e me dizia, apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e viva. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste.
Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O princípio da sabedoria é: adquira e use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Valorize-a e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe presenteará com uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o instruí pelo caminho da sabedoria e o conduzi por veredas retas. Quando você andar, os seus passos não serão obstruídos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone-a. Guarde-a bem, pois ela é a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande nos caminhos dos malfeitores. Evite-o e fique longe dele. Afaste-se e siga em frente. Porque eles não dormem enquanto não fazem o mal, perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar. Porque eles comem o pão da maldade e se embriagam com o vinho da violência. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que digo a você. Incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Considere a vereda que os seus pés tomam e seja firme em todos os seus caminhos. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Livro de Provérbios, capítulo 5. Advertência contra o adultério. Meu filho, preste atenção à minha sabedoria. Incline o ouvido ao meu discernimento. Assim você manterá o bom senso e os seus lábios guardarão o conhecimento. Porque os lábios da mulher alheia destilam mel e a sua voz é mais suave do que o azeite. Mas no final é amarga como fel e afiada como uma espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Ela não atenta para a vereda da vida. O seu rumo oscila, mas ela nem percebe. Agora, pois, meus filhos, ouçam-me, não se desviem das minhas palavras. Ande por um caminho longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da casa dela, para que você não entregue aos outros o seu vigor nem a sua vida a algum homem cruel. Para que estranhos não se fartem dos seus bens e o seu esforço não enriqueça a casa do forasteiro. No final da sua vida você gemerá quando a sua carne e o seu corpo definharem. Você dirá: como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi os meus mestres, nem fiz inclinar o meu ouvido aos que me ensinavam. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios dela sempre o fartem de prazer, que você se embriague sempre com o seu amor. Porque, meu filho, ser desencaminhado pela mulher de outro homem? Por que abraçar os seios de uma mulher adúltera? Pois o Senhor vê os caminhos do homem e examina todas as suas veredas. As maldades do ímpio o prendem, e as cordas do seu pecado o aprisionam. Por falta de disciplina morrerá, andará cambaleando por causa da sua grande insensatez. Livro de Provérbios, capítulo 6. Advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador ao seu próximo, e se com um aperto de mão se empenhou por um estranho, então você caiu na armadilha das palavras da sua boca, e é prisioneiro do que falou. Portanto, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, faça isto para se livrar. Vá e humilhe-se. Incomode o seu próximo. Não permita que os seus olhos durmam. Não dê repouso às suas pálpebras. Livre-se como a gazela se livra do caçador, e como a ave se livra do laço do passarinheiro. Vá à formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, ó preguiçoso?
Quando se levantará do seu sono? Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços para descansar um pouco mais. E a sua pobreza sobrevirá como um assaltante, e a sua necessidade como um homem armado. O homem perverso é uma pessoa iníqua, anda por aí com a boca corrupta, pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Trama perversidades com o mal no seu coração, e em todo o tempo provoca discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Advertências contra o adultério. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando deitar, eles o protegerão. Quando acordar, falarão com você. Porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho que conduz à vida. Eles o protegerão para guardar você da mulher má e dos enganos sutis da mulher adúltera. Não cobice no coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de uma vida preciosa. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os seus pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher do seu próximo. Esteja certo de que não ficará impune. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. O homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede a si mesmo destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Ele recusará o suborno, por mais que você o aumente. Livro de Provérbios, capítulo 7. Advertência contra a mulher adúltera. Meu filho, obedeça às minhas palavras e guarde no íntimo os meus mandamentos. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher alheia, da mulher adúltera, com suas palavras sedutoras. Da janela da minha casa olhei através da grade e vi entre os ingênuos, no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua próximo à esquina de certa mulher, passeando a caminho da casa dela. Vinha no crepúsculo já ao entardecer, quando chega a mais profunda escuridão da noite. A mulher veio então ao seu encontro vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e obstinada, os seus pés nunca param em sua casa. Ora está na rua, ora nas praças. Em cada esquina fica à espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente: tenho em casa a carne dos sacrifícios da comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Por isso, saí ao seu encontro, vim à sua procura e o encontrei. Estendi sobre o meu leito colchas de linho fino do Egito, de várias cores. Perfumei a minha cama com mirra, aloes e canela. Venha, vamos embriagar-nos de paixões até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor, porque o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com a sedução das suas instruções, o persuadiu e o atraiu com enganos sutis. Imediatamente ele a seguiu, como boi levado ao matadouro, ou como servo que vai cair no laço. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado, ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso lhe custará a vida. Agora, meus filhos, ouçam-me, deem atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas. Os que ela matou são uma grande multidão. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. Livro de Provérbios, capítulo 8, chamado da sabedoria.
Acaso não chama a sabedoria? E o discernimento não ergue a sua voz? Nos lugares mais altos, junto ao caminho, nos cruzamentos ela se situa. Ao lado das portas à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês, homens, eu clamo, e a minha voz é para toda a humanidade. Vocês, ingênuos, adquiram a prudência. Vocês, tolos, adquiram bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. A minha boca fala a verdade, pois os meus lábios detestam a maldade. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento são todas retas, e retas para os que encontram conhecimento. Aceitem a minha instrução em vez da prata, e o conhecimento em vez do ouro escolhido, pois a sabedoria é mais preciosa que de rubis. Nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência, e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato, eu sou o entendimento, a mim pertence o poder. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Também por meu intermédio governam os príncipes e os nobres, todos os que julgam com justiça. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. O meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, pelas veredas do juízo, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de águas. Antes de serem assentados os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, lá estava eu. Quando firmou as nuvens em cima e fixou as fontes do abismo, quando determinou os limites do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava sempre ao seu lado. Dia a dia eu me deleitava e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com todo o seu mundo e a humanidade me dava alegria. Ouça-me agora, meus filhos. Bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios, não a desprezem. Bem-aventurado o homem que me ouve, vigiando diariamente as minhas portas, esperando a entrada da minha casa. Porque todo aquele que me encontra acha a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Livro de Provérbios, capítulo 9. Os convites da sabedoria e da insensatez. A sabedoria construiu a sua casa, lavrou as suas 7 colunas, preparou uma carne para a refeição, misturou seu vinho e arrumou a sua mesa. Enviou suas servas e clamará desde o ponto mais alto da cidade: venham todos os ingênuos. Aos que não têm juízo, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que misturei. Deixem a ingenuidade, vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Porque por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e anos serão acrescentados à sua vida. Se você for sábio, a sabedoria será a sua recompensa. Se for zombador, sofrerá as consequências sozinho. A insensatez é uma mulher barulhenta, é ingênua e não sabe nada. Sentada à porta da sua casa, numa cadeira no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo firmemente em seu caminho. Venham todos os ingênuos. Aos que não têm juízo, ela diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Eles, porém, nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos,
que os seus convidados estão nas profundezas do Sheol. Livro de Provérbios, capítulo 10, Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas frustra a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. As bênçãos coroa a cabeça dos justos, mas a boca dos ímpios oculta a violência. A memória deixada pelo justo é uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceitará mandamentos, mas os lábios dos insensatos o levam à ruína. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Quem pisca maliciosamente causa tristeza, e a boca do insensato leva à ruína. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios oculta a violência. O ódio incita a dissensão, mas o amor encobre todas as ofensas. A sabedoria está nos lábios dos que têm discernimento, mas a vara é para as costas daquele que não tem juízo. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um perigo iminente. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. O salário do justo é a vida, mas a retribuição do ímpio é o pecado. Quem acolhe a disciplina anda rumo à vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha a calúnia é tolo. Na multidão de palavras não faltará transgressão, mas quem controla a língua é sensato. A língua do justo é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. Os lábios dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta do juízo. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Para o tolo planejar a maldade é um divertimento, mas o homem inteligente deleita-se na sabedoria. O que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias da vida, mas os anos do ímpio são abreviados. A expectativa do justo redunda em alegria, mas a esperança do ímpio perece. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. O justo jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Os lábios dos justos sabem o que convém, mas a boca dos ímpios só conhece a perversidade.